Boa noite. Então, na aula de hoje, nós vamos finalizar o módulo de barramentos. É um assunto light, para aqueles que gostam de matemática. Para aqueles que não gostam, tá certo? Vai ter uma dificuldade pequena, porque na verdade aqui é só produto, soma, não tem nada de exponencial, logaritmo, nada disso. São operações básicas, mas o importante é ver como os conceitos que a gente viu de barramento na aula passada estão presentes em alguns cálculos importantes do sistema de computação. E daí, para relembrar o que nós vimos na aula passada, eu vou pedir para o meu amigo Miramar começar lendo o primeiro tópico, só para a gente relembrar o que a gente viu na aula passada. Qual a relação entre bit, byte e os dados do mundo real? Então, na aula passada, nós falamos sobre representação de dados. Nós falamos do bit, byte, palavra, arquivo e registro. Alguém poderia dizer, então, qual seria uma relação entre bit, byte e os dados que a gente tem do mundo real? Quem estava aqui na aula passada, Luan? Quais são as palavras mesmo? O bit e o byte, eles abstraem toda a complexidade que a gente tem no mundo real e traduzem para o mundo computacional. Exatamente, é a forma com que os dados do mundo real são representados dentro dos sistemas de computação. Tá, onde o bit é a menor unidade, mas o bit sozinho não representa nada. O bit apenas representa um pulso elétrico, por isso que é 0 e 1. E aí o conjunto de bits que nós vimos que em forma empírica foi estudado, aí chegou ao 8, a IBM chegou ao 8, que denominou byte, seria o menor tamanho, o menor conjunto de bits que representa um dado. No nosso caso, por exemplo, um caractere. Tá? Então, a gente até comentou na aula passada, está no vídeo aí que você que nos assiste, também está na aula passada, você volta lá para o vídeo anterior, você vai ver toda a discussão que a gente teve em relação a bit, byte, caractere, mapa de caractere, a gente falou aqui, tá certo? E assim por diante. Tá? Por favor, Liliana, segunda pergunta que a gente finalizou a aula passada, as reflexões. Como o tamanho da palavra influencia o desempenho do sistema computacional? E alguém lembra? Foi um assunto que a gente bateu muito aqui na tecla GSF, você lembra? Se for 32 bits, ele vai pegar uma certa quantidade. Quando é 64, pega uma maior certa quantidade De dados, que nesse caso seria o quê? Bits, Isso, 32 bits é o tamanho da palavra, significa o quê? Que a cada instante de tempo, a cada ciclo, ele vai, então, processar, se for um processador 32 bits de dado. Se for 64, na teoria, seria o dobro, Então, ele processa o dobro de dados, dentro do mesmo intervalo de tempo. Nós comentamos aqui também que não é exatamente o dobro no mundo real, porque você tem resistência elétrica, calor, fatores realmente físicos que acabam atrapalhando, influenciam no desempenho do sistema computacional. Mas, ao menos na teoria, se eu tenho um processador 64 bits, eu tenho outro 32, a cada instante de tempo, 64 vai estar processando o dobro de informação, o dobro de dados, na verdade, processamento de dados, o dobro de dados que estaria se fosse o 32 bits. Tá bom? Excelente. Por favor, Hernandes, qual a finalidade? Qual a finalidade dos slots disponíveis nas placas? E aí já entramos no assunto de barramentos. Alguém lembra? Alguém pode me responder exatamente qual a finalidade do slot, Luan? poder conectar mais dispositivos. Para poder conectar os outros dispositivos que vão interagir com o sistema de computação. Ou seja, os slots são como exatamente os terminais dos barramentos para que você possa encaixar dispositivos periféricos, não uma placa de vídeo, um HD, um dispositivo USB, para que a partir daí, então, esse dispositivo possa ser acessado, nós vamos ver depois como, possa ser acessado pela CPU e, consequentemente, mandar e receber dados. Tá ok? Por favor, Diego, por quê? E aí, por que eles possuem um grande número de barramentos, que seriam os fios conectores? Alguém lembra? Por quê? É mais ou menos isso. Você passou do meio de campo. Já sabe o que você ia falar? Pode dizer. Por causa que eles são usados mais freneticamente. Exatamente, isso aqui é a questão do processamento, mas tem outro motivo. Alguém lembra que a gente falou na aula passada? Não, aí não. É porque eles dois é que estão realmente trabalhando com o maior volume de informação. Aí eles têm, então, aquela história de barramento de dado, de endereço de controle. O barramento de controle, exatamente o que define as instruções de controle. Então, como a CPU controla todo mundo, então eu preciso realmente ter uma grande quantidade de barramentos para que ele possa mandar instruções para os demais dispositivos. Então, exatamente como a gente comentou, por isso que eu tenho um grande número de conectores, que eu vou precisar realmente trafegar um grande volume de dados para realizar as operações de processamento. Tá? E eu
nós comentamos isso aqui, foi o último assunto também que nós falamos de barramento, isso aqui justificou, né, o motivo de vocês aprenderem o conceito de bridge, né, de ponte, onde vocês viram o chipset, né, soft bridge, north bridge, south bridge, tá? Por favor, deixa eu ver aqui, Chagas, última pergunta, por que redes... conectados, né, essa rede, que seria a do G no caso, né? Alguém lembra? É o conceito de mesmo aqui, embora tenha usado o exemplo de rede, mas como a conexão de rede é um barramento, então a lógica é a mesma dentro dos sistemas computacionais. É por isso que tem o North Bridge e South Bridge. Alguém lembra? Porque todos estão no único barramento e aí, consequentemente, os sinais têm que trafegar na mesma velocidade. E sempre ele trafega, portanto, mais lento. Tá? E aí por isso que nos computadores, né, os dispositivos não podem ser conectados num barramento só, porque senão eles iam operar sempre na velocidade do mais lento. E aí seria impossível, então, você ter uma agilidade no processamento de dados. Por isso que você tem subconjuntos de barramentos, onde esses subconjuntos são separados pelos chipsets. Na North Bridge, para separar o que é alta de velocidade para baixa velocidade, e o South Bridge, que é o de baixa velocidade para cada dispositivo, né, de PCI, SATA, USB, etc. Tá bom? Então foi tudo isso que a gente falou na aula passada. Alguma dúvida, alguma pergunta? Só uma pergunta. Claro, diga. Claro, diga. Quer dizer que se eu tiver um dispositivo, digamos, com uma tecnologia wireless mais antiga, conectado na minha rede, que é rápida... Show de bola. Todo mundo está lá, nas modernas, usando... Não adianta nada, baixa para... Ele reduz a velocidade e todo mundo fica lento. É isso mesmo. Tá ok? É isso mesmo. Tá? Mas é isso mesmo, tá? É por isso que às vezes você está numa rede, aí você tem um celular que já tem um Galaxy, já tem uma tecnologia N, por exemplo, mas você fica acessando e acha que aquilo ali está lento frente à tua casa, por exemplo, que aí tu tem na tua casa tem um roteador, né, o wireless N, que está conectando, sei lá, tu, pô, irado, rápido, show de bola. Aí quando chega numa rede, um Wi-Fi qualquer aí, é rápido, mas não é tão rápido quanto em casa. Assim, é por causa da banda, não é só por causa da banda, é por causa, realmente, de acordo com os outros dispositivos que estiverem conectados. É hoje raro, né, até comentei um exemplo, que eu tinha até um dispositivo, né, aqueles donglezinho, né, que você ligava no computador, eu tinha um dispositivo Bluetooth que funcionava com placa de rede sem fio. Só que na hora que ele conectava, todos os demais acabavam baixando a velocidade. Na época não existia o N, era só o G, mas era perceptível. Você realmente via que era na fábrica de software, né, porque eu estudava lá na faculdade, e aí era engraçado que quando eu ligava, o pessoal já, pô, desliga isso aí, tá deixando mais lento. Tá? Porque já sabia, né, realmente, que ele baixava realmente para a velocidade de transmissão do Bluetooth. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta mais? Nenhuma? E aí, Luan, até para enfatizar, a mesma coisa, né, a gente está falando de rede sem fio, mas vale também para rede com fio. Eu tenho um switch Cisco Gigabit. Tenho, né, um bocado de entrada gigabits. Eu tenho uma Ethernet, né, normal, /100. Como o switch não é um barramento, não é um hub, ele consegue realmente separar as velocidades. Por isso que é eficiente. Agora, se você ligar todo mundo no hub, ele que seja gigabit, você vai ver que todo mundo baixa para a mesma velocidade. É até essa sacada do switch. O switch é inteligente porque dentro dele não é um barramento. São vários barramentos que ele vai criando exatamente para garantir a velocidade. Quem estudou rede deve lembrar disso. Tá? Então, exatamente essa sacada do switch frente ao roteador. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Respondido? Sim, pode perguntar. Tem assim uma forma de, por exemplo, na minha rede eu vou colocar alguma coisa, alguma configuração, para não permitir que esses... Tem. Nas configurações, geralmente, do AP, ou se for um AP roteador, você pode entrar no setup dele, tem a opção lá de você dizer quais são as frequências que você aceita. A B, G e N. Se você olhar, você vai ver em alguma configuração lá, por exemplo, do TP-Link, D-Link, Cisco, em alguma configuração lá você vai ver lá. Eu não lembro o nome da configuração, mas vai dizer assim, B/G/N. Aí, quando você clicar nessa combo box, aí vai ter só G/N ou só N. Aí não conecta. Ele vai tentar, só que ele não vai conseguir estabelecer. Como é, Elvis? Para dizer qual é o canal. Exatamente, pronto. Nessa mesma janela você define qual é o tipo de dispositivo que você aceita. Só que o problema é um cara de um frigorífico
compra um AP. O que é cara do frigorífico sabe de configuração de um AP? Nada. Aí somente espeta lá, liga, entendeu? E aí pronto, deixa a configuração, até a senha, para entrar no setup, né? GVT 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, mais ou menos isso, né? E aí, por causa disso, o cara acaba deixando as configurações padrões e aí, né, lento, desconecta, perde a senha, tem que resetar. E o restante da história você já sabe. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, Gil? Tranquilo? Tudo bem. Então, vamos agora falar do assunto que vai nortear a nossa aula de hoje, que é cálculos acerca de barramento. Então, eu preciso aqui que vocês lembrem de barramento de dados, barramento de endereço, barramento de controle, né, os 3 tipos de barramentos, né, e, consequentemente, lembrar que eles juntos é que formam qualquer barramento dentro dos sistemas de computação, tá? Como a gente viu nas aulas anteriores. Então, deixa eu ver aqui. Luan, por favor, comece para nós lendo o primeiro tópico. Como visto anteriormente, a largura de um barramento é definida pela quantidade de fios disponíveis. Lembra que a gente comentou isso na aula passada? A gente chegou e disse, ó, a largura de um barramento é a quantidade de fios dedicado para aquele barramento. Tá? E, consequentemente, a quantidade de barramentos, que seria a largura, né, que é a quantidade de fios, é a quantidade de bits que está à disposição para aquele barramento. Então, se eu chego e digo, o barramento de dados tem 32 fios, quer dizer, então, que eu vou ter 32 bits disponíveis para mandar dados através daquele barramento. Eles vão em paralelo? Exatamente, eles podem ir em sequência ou em paralelo, depende do tipo de conexão, tá? Mas normalmente, como são vários fios realmente simultâneos, eles vão em paralelo. Por exemplo, a CPU e memória, né? Cada conectorzinho daquele é um barramento. Se você chegar nessa CPU, eu tenho um barramento de dados com 128 pinos. Então, daqueles 1150, né, que tem esses chips modernos dos Core, né, e 3 e 5, 128 são para o barramento de dados. Então, significa que eu tenho 128 fios, 128 pinos disponíveis. Consequentemente, eu tenho 128 bits, e aí eu posso, então, mandar qualquer informação de 128 bits de tamanho a cada instante de tempo, cada clock. Tá ok? Respondido? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Podemos continuar? Professor, o que tem a ver a quantidade de fios com a tamanho da palavra? É porque, em alguns casos, nós vamos ver aqui, o tamanho da palavra, nem bit. E aí, a cada instante de tempo, o computador não processa exatamente uma palavra, então a cada instante de tempo está chegando ou mandando uma palavra, ou seja, chegando ou mandando uma sequência de bits. A quantidade de fios, o que ela interfere nisso? Porque quanto mais fios, mais bits eu terei para mandar os dados. Se eu tenho mais bits, então eu posso mandar um volume maior de dados no mesmo instante de tempo. Se eu tenho 8 fios, eu quero mandar 16 bits. Eu tenho uma palavra que tem tamanho na memória, eu compro na memória 16 bits. Certo? Só que a palavra possui tamanho 8. Então, você concorda comigo que a CPU vai levar 2 ciclos? Ela vai pegar a primeira parte, depois vai pegar a segunda parte. Se eu tiver uma palavra de 16, eu só vai fazer uma viagem. Pronto, é aí que eu melhoro o desempenho. Tá ok? Respondido? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Pode perguntar. Diga, Luan. A gente acabou de falar que tem 128 bits, né? Exato. Por exemplo, Sim. eu não vou processar uma palavra por vez. Exato. Vai receber 32 Exato. Show de bola. Você adiantou uma pergunta que a gente vai falar que eu tiver no módulo de memórias e processadores, mas eu posso responder já para você. Você lembra em banco... tu fez banco de dados comigo semana passada? Não, né? Não, mas quem fez aqui vai lembrar, e você já deve ter ouvido falar. Entre a CPU e a memória, mesmo principal, tem uma memóriazinha, né, que é rápida, não tão rápida quanto a memória da CPU, mas não tão lenta quanto a memória principal, onde eu tenho lá armazenados os dados que são mais utilizados, que é a memória cache. Nós vamos falar sobre ela no módulo 4. Essa memória, ela exatamente, Luan, é uma memória que a gente chama de associativa. A ideia dela qual é? Cada vez que tu executa uma instrução ou pega um dado, ela grava. Aí, quando ela precisar de novo, ela primeiro olha se está nessa cache, porque é mais rápido. Se não tiver, que ela vai lá para a memória principal. E o que acontece nesse caso? A memória cache não é maior, então ela consegue receber um volume maior de dados, porque dela é que vai para a CPU. Entendeu? Então, a gente vai ver depois disso, entre a memória
principal e a cache, na verdade, a gente vai ver na prática, quando a gente estiver falando de memória, que eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas ele não manda uma palavra, ele manda blocos de palavras. Por isso que pode ser o dobro, o triplo, o quádruplo, até chegar na cache. Da cache para a CPU acessa de tamanho de palavra, que aí realmente ele acessa a palavra mesmo. Tá ok? Mas a gente vai ver isso aqui no módulo. Se você pegar depois dar uma olhada no slide no módulo 4, que a gente vai estar falando daqui a umas 2 semanas, você vai ver lá que tem a ilustração dizendo realmente que é bloco e o bloco, né, entre memória principal e cache, e palavra entre CPU e cache. Tá bom? Mais alguma dúvida antes de gente continuar? Pode tentar, a ideia é essa mesmo, tá? Nenhuma? Parece continuar? Gessé, tranquilo? Então, por favor, Gessé, aproveite, né, e relembre-nos só esses subtópicos aqui que a gente já viu na aula passada. Como cada fio passa um sinal, pode-se concluir que cada fio representa um bit. E aí, né, como a gente comentou, né, o true ou falso, né, ligado, desligado, enfim, tá? Com essa informação em mente, é possível determinar algumas características importantes dos barramentos. Então, primeiro cálculo. Barramento de endereço. Meu amigo Alexandre, por favor, primeiro tópico. Como descrito anteriormente, este barramento permite ao processador indicar qual o endereço da memória que ele pretende. Lembra na aula passada a gente fez aqui uma demonstração na qual eu dizer para vocês o que? Toda vez que a CPU vai mandar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, quer seja gravar ou ler na memória, lembra que eu comentei? Ele vai trabalhar com 3 informações diferentes. Qual dado vai ser manipulado, quer seja acessar ou gravar, onde isso está na memória e o que vai ser feito, a operação em si. Então, eu tenho dado, local e operação. Onde dado é o barramento de dados, local é o barramento de endereço e o que vai ser feito é o barramento de controle. Então, a gente comentou na aula passada, então o barramento de endereço é aquele que diz onde está o dado, ou que eu quero ler, ou onde eu vou gravar o novo dado. Tá certo? Então, isso aqui ficou claro na aula passada. Alguma dúvida? Gil, tranquilo? Tudo bem. Parece continuar? Podemos, Elvis, sem problema? Então, Hernandes, por favor, segundo tópico. Cada fio desse barramento representa, então, uma parte do endereço. Concordo. Se eu quero acessar... imagina o seguinte, né? Eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Eu não trouxe... Alguém tem um pincel fácil? Às vezes alguém traz um pincel de lousa, não, né? Não tem problema, não. Então, a gente vai fazer aqui no ilustrativo. Então, para cá, ó. Então, é o seguinte. Imagine que eu tenho... o tamanho, largura, barramento de endereço, 4 bits, ok? 4 bits. Então, eu tenho 4 casinhas, 4 bits, para representar o endereço. Você que já estudou binário, deve lembrar, então, que com 4 bits, no sistema binário, eu consigo representar os números de 1 a 15. Porque o primeiro é 1, depois é 2, 4 e 8. Tá? Quem estudou redes deve lembrar dessa nomenclatura também, é a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu tenho 4 bits para representar o número do endereço que eu quero acessar. Onde esse número vai, Diego, de 0, que seria o quê? Tudo 0. Endereço 1 é o primeiro 1 e o restante tudo 0. Né? Na verdade, lendo aqui para vocês, né? Seria 1, aqui, tudo 0. Endereço 2 é 0010. Né? Porque em binário, né, o 2 é o segundo. Endereço 3, 0011. Endereço 4, 0100. Concordo? Estou entendendo, né? Então, eu tenho quantas combinações? Eu tenho 16 combinações, concordo? Não é isso que eu tenho 4 bits. Cada bit pode ser 0 ou 1, então 2 a quarta, 16. Então, eu posso apresentar, Luan, nesse sistema, 16 endereços. É isso que ele está dizendo aqui. Cada fio representa uma parte do endereço. Então, cada um desses 4, nesse exemplo que eu dei, vai auxiliar na montagem do endereço final, que nós representamos no formato decimal, mas que o computador representa no formato binário. Né? Então, eu digo endereço 10, mas dentro do computador, o endereço 10, na verdade, é o quê? É o 1010. Ou seja, 8, né? Aí 0, que seria o 4, 2, 8 mais 2, 10, e o 0. Professor, beleza, eu entendo esse negócio de bit, mas ainda tem uma certa dificuldade. Não se preocupe, é o próximo módulo. O próximo módulo vai ser só conversão de binário para decimal, decimal binário, binário para hexadecimal, hexadecimal, é só matemática mesmo, próximo módulo. Tá? Coisa que a gente adora, né? Só modo de cálculo. Tá? E óbvio, claro que terá questões no plural, né, sobre esse assunto, óbvio, tá? Na prova. Muito bem. Deu para entender, se ou não? Alguma dúvida? Nenhuma. Então, você entende, né, que cada bit, né, faz parte, cada fio, então, é um bit, e cada bit, então, né, compõe o endereço. Portanto, o total de endereços disponíveis depende da largura, concorda? Se eu tenho 4 bits, eu vou poder endereçar 16 endereços diferentes. Se eu colocar mais um bit, eu já dobro, né, vou para 32, né?
Então, de 16 endereços passa até 32. Ou seja, que vai de 0 a 31, né? Lembrando que o 0 conta. É igual o vetor, né? Então, se eu colocar mais outro, né? Então, já vai para 64. E assim por diante. Cada vez que você deixa um bit a mais no barramento de endereço, maior será a quantidade de endereços que você pode endereçar. Porque eu consigo representar esse endereço usando esses bits. Tá ok? Ficou claro essa lógica de Jacé? Pode dizer. Tranquilo, Liliana? Tranquilo, Miramar? Ó, de novo. Você entendeu a parte da numeração, dos 4 bits que eu dei aqui como exemplo? Então, o que acontece? Se eu tenho 4 bits reservados só para o endereço, você concorda que eu posso representar 16 números aqui dentro, concorda? Que é de 0 até 15. Então, eu conseguiria endereçar, ou seja, na hora que eu mandasse uma instrução, se eu usar esses 4 bits para o endereço, eu estaria mandando um endereço que vai de 0 a 15. Algum endereço dentro desse intervalo. Se eu colocar mais um bit, você concorda que agora eu tenho o quê? 32, concorda que é 2 à quinta. Porque exatamente aqui é o 16, né? Então eu posso ter 16, que é 10000. Aí 17, 1, né? 0001, 18, 19. Assim, vocês estão entendendo? Né? Então, deu para entender? Então, à medida que eu vou colocando mais bits para o barramento de endereço, eu vou aumentando a capacidade o quê? De endereçamento de memória, ou seja, quantidade de endereços de memória. Ficou claro agora? Cuidado, nós vamos falar depois disso, até já para ir abrindo a mente de vocês. Quantidade de endereços não é a mesma coisa que o total de espaço em memória, porque isso depende de uma outra coisa que a gente vai falar depois, chamado célula. Mas aí é assunto só para o módulo 4. Tá? Mas querendo ou não, então a quantidade de bits para o barramento de endereço indica quantos endereços aquela CPU pode endereçar, pode acessar. Ou seja, quantos quadradinhos no escaninho, lembra do né, o escaninho, né? Imagina um escaninho de correspondência, né? Na verdade, o sistema todo vai ter 16 endereços. Aí eu tenho, então, eu posso acessar qualquer um desses 16 a qualquer ciclo. Entendeu? Essa é a questão. Então, uma hora, por exemplo, executei uma instrução, vou armazenar no endereço 10. Então, ele manda pelo barramento de endereço o quê? 1010. Aí deu outro ciclo, agora eu tenho que ler o que está no endereço 12. Então, ele manda 1100. Aí já acessa outro endereço. Entendeu? Foi claro? Pode dizer. Pode dizer. Claro, assim, quando tu falou, pareceu que o tamanho do barramento limitaria a quantidade de memória. Claro, e é isso mesmo. Aí você chega, professor, mas como assim? Lembra quando a gente tinha aquela limitação de 4 GB dos processadores de 32 bits? Chegava, o computador espetava 8 GB, não vê mais. É exatamente por causa do bendito barramento de endereço. Porque o barramento de endereço, ele tinha 32 bits, 32 pinos. 2 a 32 dá 4 bilhões alguma coisa, né, de bits, você convertendo para bytes, dá 4 bilhões de bytes. Que é realmente os 4 GB de memória RAM que você conseguir endereçar. Tá, isso mesmo. Ele limita a quantidade, ou seja, se eu tenho um processador de 16 bits, eu consigo, então, nesse barramento de endereço sendo 16, que é o normal, a gente vai falar depois sobre isso, então eu consigo endereçar 2 a 16, concorda? 2 a 16 é 65.536 endereços. Ou seja, se cada endereço for um byte de espaço, então eu vou estar conseguindo o quê? Endereçar 64 mega, aproximadamente, concorda? Não é isso? Se eu espetar uma memória de 256 MB, o computador só vai enxergar 64. Os outros 100 e pouco de diferença ele não enxerga. É isso mesmo. Uma abordagem foi aumentar a arquitetura, né? Que é os core, 2 duo, tudo é 64. Aí então o endereço maior agora é o quê? 2 elevado a 64. Dá um número pentahexa de memória. E a outra foi o quê? Jogando o restante para o SO gerenciar e não o processador. Tá, então, o Windows Server 2003 foi o primeiro que trouxe a tecnologia dentro do ambiente Microsoft, que ele exatamente trazia esse recurso. É o... peraí que eu não lembro. Você alterava a opção no boot. Era... Poxa vida. Não era o Page Sys, não. Era... Puxa, não era isso. Eu me esqueci o nome do recurso, mas era o seguinte, se você procurar, você tinha uma flagzinha que você colocava no boot do Windows para dizer o seguinte, ó Windows, a memória do meu servidor
ele tem mais de 4 GB, ele é 8 GB, por exemplo. Aí, o que é que aconteceu? O que é que o Windows fazia? Até os 4 GB a CPU cuidava. De 4 GB em diante, quem cuidava era o próximo operacional. Eu sou professor, mas tem operacional, então acessava a memória diretamente, sem a CPU endereçar, acessava utilizando a tecnologia que a gente vai ver no final do curso, chamada DMA, Direct Memory Access. E aí o que acontece? Como a SO ficava responsável... Não, memória virtual é outra história, para paginar no HD. Tá? Mas ele é exatamente para poder enxergar fisicamente realmente a memória a mais que tinha. Mas qual é o problema? É que o SO é que cuidava. Então, querendo ou não, o SO é mais lento do que o próprio processamento feito na CPU. Então, consequentemente, ele permitia enxergar mais memória, mas era mais lento. É algo parecido com o Red Booster, né, que teve na época do Windows Vista 7, né, e 8. Não sei nem se ainda vem no Windows 10. Você espetava um pendrive e dizia para aumentar a memória. Só que o pendrive era bem mais lento, né, mais lento do que uma memória RAM mesmo. Então, essa tecnologia que eu estou comentando, né, que existiu, porque hoje na verdade não há mais necessidade, mas ele fazia esse gerenciamento. Tá, ok? Hoje não precisa mais porque, como eu disse, os processadores são 64. Ainda que a arquitetura seja 32 do sistema operacional, mas a CPU ela opera a 64. Ela consegue endereçar o restante de endereço que antes não enxergava. Tá, ok? Mas no futuro, que as memórias vai estourar e muda para quê? 128. Tá? E assim vai. E assim vai seguindo essa linha, né, de crescimento exponencial, é isso mesmo. Tá, ok? Ou seja, quando alguém aqui, né, Alexandre talvez vai se entregar também junto comigo aqui, né? Se alguém aqui brincou com 386, 486, DX2, essas coisas, pronto, ela era 16 bits. Então, o máximo que você colocar de memória no computador é 64 MB. Meu computador tem 128 MB. Né, o padrão era o SIM, não era nem o DIN, né? Porque veio o DIN, veio o SIM, que era um pentezinho menorzinho, que até o pessoal usa de chaveiro. Às vezes você vê um pessoal com uns pentezinhos assim de memória, pequenininho, chaveiro. Ali era memória DIN, tá? DIN não, SIM, tá? Que era memória exatamente que era tudo em mega. Até 64 MB existia, 2 de 32. Aí depois disso veio a DIN, depois disso veio a DDR-DIN, que a DDR é uma DIN, isso é uma evolução, porque ele trabalha com 2 canais, tá? E aí o que acontece? Aí nessa época do SIM, né, das memórias SIM, você tinha computador de 8 MB, 16 MB, 32 MB era um sonho. Né? O meu Pentium MMX 233, o Pentium era 32 bits, mas a memória naquela época, né, era muito cara, então era 32 MB, era 2 Pentium 16. Então se o porventura pegasse essas memórias, Luan, e trouxesse para um 486, continuariam funcionando, ele enxergaria tudo, tá? Tanto é que eu me lembro que a placa-mãe, ela tinha, assim como alguns, né, na época da transição da DIN para DDR, né, não tinha placa que tinha slot DIN e slot DDR. Pronto, da minha época, desse Pentium MX que eu tinha, ele tinha os 2 barramentos, o SIM, que era o menorzinho, pequenininho, e os DIN, os primeiros DINs. Tá? E aí você então poderia usar tanto um quanto o outro, de acordo com o que você tinha à disposição. Tá, ok? Tanto um quanto o outro, não os dois juntos. Da mesma forma que eu não posso colocar DIN e DDR no mesmo placa-mãe, eu não poderia colocar um SIM e um DIN. E hoje vocês entendem por quê? Porque a frequência de operação é diferente, o barramento, a velocidade de transferência é diferente. Assim era mais lento que a DIN. Então o que acontecia? Se eu ligasse uma memória SIM, ligasse um pin de memória DIN, como as duas se comunicam com a mesma CPU, eu teria que pegar todo mundo e fazer o quê? Jogar para baixo. Só que aí não compensa, aí ele não permite, ele não start, não dá o boot, tá? Que aí você escolhe um ou outro, jamais os dois ao mesmo tempo, tá, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, o total de endereços disponíveis depende da quantidade de fios, né, da largura. Então, se o barramento de endereço tem 4 bits, 4 fios, então 2 a 4, vou ter 16 endereços disponíveis. Se eu tiver 16 bits, então são 16, né, 4, 4, 4, 4, 16 fios, 16 bits, 2 a 16 endereços, que seria então 65 mil endereços disponíveis. Tá, ok? E assim por diante. Tá? Hoje, computador 64, você faz na calculadora, que dá um número absurdo mesmo. Tá? Dá mais de... eu acho que chega a hepta, ou seja, 7, né, você tem o giga, aí o tera, o penta, o hexa e o hepta. A sua memória chega no hepta. Tá? Eu não lembro realmente o número de cabeça, mas chega realmente um negócio bem absurdo mesmo. Tá, ok? Que, enfim, né, seria 2 a 64, né? Um número absurdo, né? 2 multiplicado 64 vezes, né? Ok? Então, como seria esse cálculo? Simples, né? Como a gente já até antecipou, tá certo? Por favor, né? Pessoa que adora cálculos. Janine, por favor, primeiro tópico. Sendo L a quantidade de bits de barramento de endereço, então o total bit de endereço utilizado
elevar N igual a 2L. 2L, ou seja, eleva 2 a quantidade de fios ou de bits que está disponível no barramento. Então, aqui um exemplo. Se eu tiver um endereço, barramento de endereço com 8 fios, 8 bits, então, 8 fios, 8 bits, 2 a N, 2 a oitava, que dá 256 endereços. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, esse computador ele consegue endereçar 256 endereços, vai de 0 a 255, os IDs, né, os códigos dos endereços. Tá ok? Patrícia? Tranquilo? Lembrando, isso aqui ainda, vocês vão ver depois, ainda não tem relação com o espaço. Porque a gente vai ver depois que cada endereço aponta para uma célula. Essa célula vai ter uma capacidade, um espaço. O padrão é 1 byte, então na hora que eu tivesse aqui, eu entenderia que essa memória seria 256 bytes. Então só que a gente vai ver depois que isso pode mudar dependendo do fabricante. Tá bom? Então os endereços vão variar, representando em binário, ó. Como eu tenho 8, né? Na verdade, eu coloquei foi 9 aqui, tem uma a menos aqui, tá? Então, ele seria, né, tirando esse primeiro 0 aqui, vai de 0000, que é o 0, até, tirando esse 1 aqui, né, 8 uns. Onde 81, na verdade, é o número 255 em binário. Tá bom? Aqui tá, eu coloquei um a mais, depois eu vou consertar. Tá bom? Até me lembro se alguém puder mandar depois um e-mailzinho só para fazer a correção. Aqui tá 9, né? Tá 3 de 0, na verdade são 8. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Gessé, pode perguntar. A aula é essa, é lento mesmo, para que você possa ver o cálculo, entender direitinho, certo? Tirar qualquer dúvida. Janine, tranquilo? Hernandes, sem problemas? Muito bem. Então, pequeno exercício. Qual a quantidade de endereços de um barramento qual a quantidade de endereços disponível, né, de um barramento de endereço com 4 fios? A partir dessa fórmula, como é que funciona? 4 fios quer dizer que são quantos bits para endereço? 4. Então, seria 2 elevado a 4. 16 endereços. Do 0 ao 15. É isso mesmo. Tá? Do 0 ao 15. O número do endereço. Porque cada endereço tem um número. É, exatamente. Por isso que o vetor começa com 0. Tudo essa lógica. H, isso é charme. Qual a largura do barramento de endereço cujo maior endereço, não é a quantidade, o maior código de endereço que eu tenho é 1023? Se eu tenho o maior endereço, 1023, o número, não é a quantidade, é o número. Então, o último endereço que eu posso acessar, que essa CPU pode acessar, usando o barramento de endereço aí, que é o que a gente quer descobrir, é o endereço número 1023. Então, quantos endereços eu tenho primeiro? Não, você já está dizendo a quantidade de fios. Eu quero saber primeiro. Você já foi direto para o resultado. Segura aí. Eu quero primeiro o seguinte: se o último endereço que eu posso acessar é o de número 1023 e inclui o 0, então quantos endereços eu tenho? Eu tenho 1024 endereços. Ora, você faz aí a regra contrária, né? Então, 2 elevado a x é 1024. 1024, né, como o Gil já comentou, é o quê? 2 a décima. Então, L, que é a largura do barramento, é 10. São 10 fios. Tá ok? Então, tanto faz ida ou volta, a lógica é sempre a mesma. Perguntas? Pode perguntar. Nenhuma? Facinho, né? Nada, para o exercício mesmo já tem umas questõezinhas dessas para você ir brincando. Não. Barramento de dados. Barramento de dados a gente vai trabalhar com o conceito de taxa de transferência. Então, por favor, Patrícia, primeiro tópico. Por ser responsável pelo envio dos dados entre o processador e a memória, este barramento possui o conceito de velocidade. Tá, a velocidade, claro, não é quilômetros por hora, né? Na verdade, é uma taxa de transferência, é uma quantidade de bits dentro de um segundo, então é bits por segundo, tá? E aí determina a velocidade de transmissão em hertz, não confundir velocidade do barramento de dados com velocidade da CPU. Na verdade, aqui até o termo a gente chama aqui de velocidade, mas na verdade é taxa de transferência. Então a taxa de transferência vai depender de quantos fios eu tenho para o barramento de dados, ou seja, para saber quantos dados eu vou conseguir mandar a cada instante, e vai depender também da velocidade da CPU, quanto a CPU processa em um segundo. Vou repetir. A taxa de transferência, que é esse cálculo aqui, ó, a taxa de transferência, ela depende de duas coisas.
Primeiro, ela depende da quantidade de bits que eu tenho para mandar dados. Claro, se eu tenho mais bits, mais dados eu consigo mandar no mesmo instante de tempo, concorda? No mesmo ciclo. Como a gente comentou, se eu tiver, como foi a pergunta da Liliana, se eu tiver 8 bits para mandar dados, e a CPU precisar de 16, eu não vou ter que usar 2 ciclos. Se eu tiver 16 bits de dados, barramento de dados, eu vou conseguir num ciclo só ler tudo que eu quero. Então, quanto mais bits, mais dados eu vou acessar em menos tempo. Isso é uma parte. E a outra é, a CPU ela não opera fazendo não sei quantos milhares a milhões de operações em um segundo, que é o clock que a gente vai ver depois, que é exatamente a frequência. Então, se eu unir um ao outro, eu vou ter o que nós chamamos de taxa de transferência. Diga. Então, quando a CPU é de 3 GHz, é clock. É o clock. A gente vai ver depois no módulo 5 exatamente o que seria, mas é a quantidade de operações que é realizada em um segundo. Ou seja, são 3 trilhões, não, bilhões, trilhões de operações, 3 trilhões de operações em um segundo. Tá, isso que ele faz. 3.4, 3 trilhões e 400 bilhões de operações em um segundo. Tá? Então, aqui você tem, né, não confundir, como eu disse, velocidade, você pode ligar diretamente ao conceito de relógio ou clock, que a gente vai estar vendo no módulo 5. Mas já dá para calcular, como eu disse, a taxa de transferência. Ó. É um produto. Largura do barramento de dados, ou seja, quantos bits você vai ter a cada ciclo, vezes quantos ciclos você tem em um segundo, que é a frequência do processador. Quando eu digo 10 Hz, o que é que você está dizendo? A cada segundo, alguma coisa acontece 10 vezes. Por exemplo, se eu chegar e disser o seguinte, vamos supor, o GSE tem como é que chama? Que a gente chama por cearense cacoete, né? Ele tem uma mania, por exemplo, de ficar piscando os olhos. Do nada ele fica piscando os olhos. Tá? Aí, por exemplo, ele chega, a gente percebe que em um segundo ele pisca os olhos 5 vezes. Todo segundo, deu um segundo, ele 1, 2, 3, 4, 5. Aí outro segundo, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a cada segundo ele não piscou 5 vezes, então a frequência é 5 Hz. Tá? Então, exatamente, né, a quantidade de operações que ocorre em um segundo. Tá? Então, se eu chego e pego uma CPU, que eu tenho essa velocidade, né, que seria essa frequência, então eu multiplico pela quantidade de bits, eu vou saber quantos bits eu mando em um segundo. Se eu mando 32 bits a cada ciclo, e eu tenho 10 ciclos em um segundo, então eu vou ter, né, 32 bits vezes 10, 320 bits mandados em um segundo. Porque ele vai mandar 10 vezes 32 bits. É só isso. Taxa de transferência é só esse conceito. É um produto. Tá? Unidade padrão, bits por segundo. Cuidado com isso aqui. Por causa das grandezas. Lembra? Mega, giga, essas coisas. Se a grandeza estiver no bit ou no byte, você tem que considerar 1024. Lembra que a gente conversou sobre isso na aula passada? Agora, se a grandeza estiver no hertz, é 1000 mesmo. Tá? Porque em hertz é uma unidade SI. Na unidade física normal, então é múltiplos de 1000 mesmo. Tá ok? Exemplo. Em um barramento de dados com 8 fios. Então, largura, barramento de dados, não é endereço. Dados, 8 fios. Em velocidade de 1024 Hz. O que significa isso? A cada segundo, a CPU faz 24 operações. 1024 operações. Ou seja, ela manipula 8 bits de dados a cada ciclo, né? Então, 1024 vezes 8. É isso que ele vai fazer. Então, 8 fios, 8 bits. Taxa de transferência, né, seria 8 vezes 24, dá o quê? Dá 8.192 bits por segundo. Faltou aqui o segundo, depois eu vou até alterar. Tá? Que seria em bytes dividido por 8, né, seria 1024 bytes por segundo. Tá? Então, você consegue ter essa taxa de transferência nesse exemplo. Tá bom? Calculando somente, aqui só faltou por segundo, tá? Depois você, vou colocar no slide, depois você coloca também. Tá? Passou batido pela minha revisão. Tá? Ok? Exatamente, é claro, tem que saber, claro. O exercício trata isso aí, ó. Até você ficar cansado. Não nem fazer o cálculo. Tá? Tá ok? Então, você tem só o produto mesmo direto e simples. O que significa esse número? Esse 8.192 bits por segundo. Significa então que dentro de um segundo a CPU vai ter processado 8.192 bits. Tá? A cada clock ele processa 8, né? Então no final de um segundo ele vai ter feito isso 1024 vezes. Então dá esse valor.
Aqui é fácil, essas operações, são só essas duas operações, basicamente, para esse módulo. Né? Módulos mais avançados vai ter outros, mas basicamente é essa. Tá? São essas duas. O barramento de endereço, com a quantidade máxima de endereço, e o barramento de dados com a quantidade, né, com a taxa de transferência, né, que você consegue em um segundo. Tá ok, Hernandes? O controle. Que a gente vai ver agora que tem um cálculo, mas é uma subtração. Aí se você não conseguir errar na prova, você leva um tabef bem grande. Tá? E é como eu disse, cuidado com as grandezas, né, utilizadas. Né? Se você pegar, por exemplo, professor, aqui, ele não diz 8 fios. Ele diz 8 megabits. Então, se você quiser colocar em bits, você vai multiplicar por quanto? Por 1024. Agora, se chegar e disser, não é 1024 Hz, é 1024 MHz. Se você quer trazer para Hz, você vai multiplicando por 1000. Na verdade, como é mega, são 2 vezes 1000, é 1 milhão. Tá? Porque tem kHz e megahertz. Tá? Tá, ok? Então, quando é Hertz, o Hertz é física. Hertz é a unidade que a gente chama de internacional. É sim, o mesmo do metro, né, do quilômetro, etc. Então, é 1000. Quando é bit, byte, aí é 1024. Tá, ok? A gente falou isso na aula passada, tá só reforçando aqui. Por isso que a gente começa, quando a gente fala desse modo, a gente começa só falando essa questão de bit, byte, giga, mega, K, essas coisas. Tá bom? Que é o quilo, né? K é quilo. Pronto. Tenho 4 fios, 4 bits, processados a cada segundo. E eu tenho uma velocidade do processador, né, de 500 MHz. Então, quantos bits por segundo isso me resultará? Primeiro passo. Aqui está em mega, né? Então, o que eu tenho que fazer? Converter para hertz. Mega é 1000. 1000K. E o K é mais 1000, então é 1 milhão. Então esses 500 vai virar o quê? 500 milhões. Então 500 MHz é 500 milhões de hertz. Ou seja, 500 milhões de operações em um segundo. Tá ok até aqui? Patrícia? Ok? E aí você multiplica por 4. Você multiplicando por 4, você vai chegar ao número o quê? De 2 bilhões de bits por segundo. Tá ok? E aí você pode pegar esses 2 bilhões, né, e colocar, por exemplo, em giga, utilizando aí no caso, né, como eu tenho bit por segundo, eu posso usar o 1000. Então fica 2 Gbps, que vocês conhecem unidades, né, 2 gigabits por segundo. Tá ok? Que é geralmente unidade medida de internet, né? 2 megabits, 10 gigabits é sempre, né, multiplicado por 1000, porque você está considerado o hertz mesmo, não é o bit e o byte, tá? Ok? Luan, tranquilo? Gessé, sem problemas? Elvis, ok? Patrícia, tranquilo com a matemática aqui, conversão? O exercício lá é vasto. Tem umas 6 questões desse módulo envolvendo cálculos. Algumas de conversão direta mesmo, converter, né? Quilo para baixo, não sei o que, e outras que envolvem esses cálculos de barramento. Para que você possa treinar até exaustão e não vacilar em besteira. Porque, querendo ou não, se você errar uma unidade dessa, perdeu a questão. Tá? E aí até uma dica. Os números que a gente vai colocar em possíveis avaliações, claro que não vão ser números gigantes, né, porque a gente não quer medir se você, né, sabe trabalhar com 10 dígitos. A gente vai colocar números, por exemplo, o máximo K, que é 1000, né, ou 1024, né, se for bit ou byte. Tá? Que você consegue fazer na calculadora legal. Mas na dúvida, não muda a unidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Joga todo mundo para o mais baixo possível, né, hertz, bit, faz o cálculo e mostra a resposta daquele jeito. Só se a questão chegar a dizer, não, quantos bytes, ou então em megabit, quanto vai ser, aí que você faria a conversão. Mas não pedindo para converter, ficou um número grande, deixa o número grande. A medida é que tem que estar certo. Então, por exemplo, professor, como a gente fez o exemplo aqui, desculpa, pessoal, como a gente fez o exemplo aqui, deu 2 milhões, né, deu 2 bilhões de bits por segundo. Eu estou com medo se a conversão vai ficar 2 gigabits, ou tem que pegar 1024, deixa os 2 bilhões. Resposta certa. Então não há por que você mexer com a resposta. Tá ok? Claro que com a prática você vai ver, por isso do exercício você vai ver como funciona. Tá? Você não vai ter essas dificuldades. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Janine? Eu acho que essas questões de cálculo seria legal se colocar no exercício para nós dar resposta, ver se a gente chegou no cabeça. Claro que não, já tem uma questão resolvida disso. E aí o que acontece? No restante, o que é que você faz? Está com dúvida? O que é que eu disse que tem que fazer?
traz para mim. Tá? A ideia é essa mesmo. A gente não posta a resposta, não é mesmo não. Se a gente não posta a resposta somente para isso. Professor, beleza, esses itens aqui eu compreendi, mas esse aqui eu não sei se a resposta está certa. Traz que a gente faz o cálculo aqui antes da aula, depois da aula. Mas, como eu disse, a gente não lança a resposta. Somente para quê? Para que você tenha o hábito de realmente perguntar. Senão, você pode olhar só, é isso aqui. E aí o que acontece? Eu aprendi que quando você estuda matemática, né, vendo meus colegas e tal, se você dar a resposta, a pessoa acaba não se sacrificando para entender por que ele errou no cálculo. Ele só olha, eu errei isso aqui. E aí passa batida, ela não entende por que errou. E aí acaba não aprendendo. Entendeu? Então é melhor que você faça tudinho, a gente senta aqui meia hora, você vai dizendo e tal, ou então vai trocando com amigos que já resolveram também, o que é isso, o que é aquilo, e aí qualquer divergência traz pra gente para poder responder. Tá bom? A ideia é essa mesmo. Tá bom? Beleza, vamos aqui para outra questão, deixa eu ver se tem outra. Pronto. Qual a largura do barramento de endereço, barramento de dados, desculpa, onde a taxa de transferência é 1000 bits por segundo, né? O B é minúsculo, cuidado, né? O B minúsculo é bit, o B maiúsculo é byte, né? Então, até por isso que as operadoras enrolam a gente, né? 25 mega é megabit, não é byte, né? A gente já comentou isso aqui na aula passada, né? E aí são megabit por segundo, é a velocidade de 100 megahertz. E aí, qual a largura desse barramento? Boa pergunta, vocês podem responder, tá? Pense um pouco. Eu tenho 1000 megabits por segundo e a velocidade é 100 megahertz. Eu só tenho dúvida. Coloco todo mundo então na mesma unidade, né? Todo mundo, né, sem os megas nem nada, né? Lembrando que esse aqui, né, esse M aqui de mega, como está envolvido bit por segundo, o segundo é uma unidade assim, então esse mega aqui é 1 milhão, não é 1024 vezes 1024. Só vai ser 1024 vezes 1024 quando tiver só o bit ou só o byte. Tiver com qualquer outra por segundo, por minuto, por não sei o que, é 1000, tá? Lá, 100 aí. 100. Sei, é? Chegou perto. Até 10. Alguém concorda que é 10? Alguém discorda que é 10? Oi? É 10 ou não é? É 10. Tá? Por que eu cheguei nesse número? Né? Por que o Alan chegou nesse número? 1000 megabits. Então aqui é 1000 vezes 1 milhão, concorda? 100 megahertz. É 100 vezes 1 milhão. Eu posso cancelar os megas, né, porque eu estou trabalhando tudo SI, né, então eu posso cancelar os megas. Então fica 1000 por 100. Então, né, a taxa é 1000. Aí 1000 é igual a 100 vezes a largura. Então a largura é 10. Pronto, só isso. Matemática de primeiro grau. Tá? Menor. Era por cima. Tá? Mas é isso que é cobrado, tá certo? Em ENAD, concurso. Já teve questão de concurso caindo isso aqui. Certo? É nessa linha. Ok? Não, mas tem umas que é tão óbvia que você chega e diz assim, pô, ele não está perguntando isso, mas quando você vai ver, realmente é isso mesmo. Não, claro, tem que ter as nível 400 que a gente chama. Se não tiver, não tem graça. Tá? Ok, dá para entender essa questão, Liana? Tranquilo? Cálculo sem problemas, Hernandes também. Então aqui eu já tinha a taxa, me deu a velocidade, descobri a largura. Da mesma forma que não está, acredito eu, deixa eu ver aqui, que eu não coloquei. Não, exatamente. Mas outro exemplo, outra derivação desse exercício é, eu tenho a taxa e eu tenho a largura, eu peço a velocidade. Mesma coisa, eu só vou pegar um, dividir por outro e pronto. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, essa parte de cálculo, embora eu tenha dedicado uma aula inteira para isso, né, para imediatamente já carregar um exercício, tentar resolver mais um pouquinho, né, que não vai ser gravado, né, mas é mais mesmo só para enfatizar essa questão de matemática. Eu sei que vocês estão cansados, vêm do trabalho, às vezes a cabeça mal entra alguma coisa de matemática, então por isso que a gente tenta, né, realmente fazer um negócio bem devagar. Vocês vão ver que as partes de cálculos dentro do plano de ensino estão realmente praticamente uma aula inteira, 2, 3 horas só para a parte de cálculos. Realmente para evitar da gente ir demais, tá? Última informação, que é aquela diferença, né? Que eu disse que se o Luan errar, eu zero a prova dele inteira. Tá? Deixa eu ver quem lê para mim. Gil, por favor, primeiro tópico. Conforme? Conforme mostrado, a comunicação do processador com
Continue. Fisicamente, o processador possui pinos que ligam a placa-mãe do computador. Cada pino é um fio que compõe o barramento. Até aí, beleza, você já sabe. Né? Agora, o legal é o seguinte, eu posso determinar o total de barramentos através da soma de barramento de dados, endereço e controle. Concorda comigo? A CPU se conecta ao sistema de computação para fazer tudo. Esse tudo é o quê? Mandar e receber dados em algum local, né, da memória e fazer alguma operação. Então, todos aqueles pinos que tem na CPU só servem para uma coisa, para mandar e receber dados de algum local para fazer alguma coisa. Então, eu tenho exatamente a soma dos três. Então, quando eu sei lá, o socket lá do meu processador é 1150. Né? Não tem LGA 1150. São 1150 pinos. Onde dentro desses 1050 eu vou ter uma quantidade para dados, uma quantidade para endereço e uma quantidade para controle. A grande maioria é controle. É o que diferencia exatamente os processadores mais recentes dos mais antigos. Você pegar, por exemplo, os... Como era? Peraí, deixa eu me lembrar. Tinha uns 472, eu acho que eram os AMDs, o Duron, naquela época, era 400 e poucos pinos. 478. Então, você tinha exatamente 478 pinos para esse barramento. Então, observe que hoje você tem 1000 e tanto, porque a quantidade de instruções, aumento a quantidade de operações é bem maior. E, consequentemente, eu preciso de mais pinos, né, de mais barramentos para poder representar todo esse conjunto de instruções. Tá bom? E aí, quantos pinos tem um processador onde? Barramento de endereço, barramento de dados, ou barramento de dados com barramento de endereço, barramento de controle, possui 100 bits cada. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Eu tenho um processador que dedica 100 pinos, ou seja, 100 bits para barramentos de endereço, 100 bits para barramento de dados e 100 bits para barramento de controle. Então, esse exemplo é o quê? 100 mais 100 mais 100, 300. Então, são 300 pinos. Né? Então, ou seja, por isso que eu estou dizendo, se errar uma questão dessa, ó, eu zero a prova todinha. Pelo amor de Deus, Jessa. Faça isso comigo, não. Tá? Deixa eu ver se tem outra questão aqui que eu coloquei dessa linha. Não coloquei. Mas, por exemplo, eu posso chegar e dizer o seguinte, ó. Eu tenho, como você disse, né, o Duron Atom 478, né? Então, 478... Nessa seria a quantidade de pinos total. Eu chego e digo o seguinte, ó, esses processadores, eles eram 32 bits e o barramento de dados é 64. Quantos pinos de controle, qual a largura do barramento de controle? Você bem, eu tenho 478 no total. Aí a questão diz que eu tenho, então, 32 que são para endereço. Então, 472, faça a calculadora aí que eu não sei de cabeça, não. 478 menos 32. Vai dar quanto? 4, 446, é isso? Oi? 446. Então, tirando o barramento de endereço, exatamente, ficou 446 ainda. Aí eu disse o quê? Que o barramento de dados é 64 bits. Então, você pega o barramento de dados, né, e tira desses 446. Então, 446 menos 64. 382. Então, pronto. Nesse processador, 382 pinos são usados para controle. A largura, então, é 382 bits. Ok? Para o barramento de controle. Sempre a maior. Na verdade, a grande maioria sempre a grande mesmo, a maioria dos pinos é voltada para o barramento de controle, que geralmente são todas as instruções que ele possui, que ele pode estar comandando dentro de um sistema de computação. Vai não chegar a ponto de trabalhar com assembly, né? Porque eu já acho demais para um curso de sistema de informação. Se fosse ciência da computação, a gente abordaria. E não vai abordar assembly aqui. Tá? Mas a gente vai chegar a ver o ponto realmente de entender o que é uma instrução, a parte que a gente chama de código de operação e operando, esse tipo de coisa. A gente só não chega realmente no assembly e não chega a usar um simulador. Tá? Não. Até porque a cadeira não está em laboratório. Mas eu devo passar com uma atividade de casa para você montar um programa, em qualquer linguagem que você quiser, linguagem de programação, C++, Java, qualquer uma, que simule esse funcionamento. Tá, ok? A gente vai ter isso aí como aquelas atividades que eu comentei, instrução programada, né, para você fazer nos feriados como opcional. Mas a gente não vai chegar nesse nível, por quê? Porque realmente, primeiro que a cadeira é só uma vez na semana, são só 3 horas. Para você realmente chegar no nível de assembly, eu teria que ter 3 vezes na semana, ou seja, 6 horas de aula. Tá? Porque realmente a assembly não é uma linguagem de programação como a gente está acostumado com Java, né, C++, totalmente diferente. Tá? É bem mais...
quebrada mesmo, como é baixo nível, é bem mais quebrada mesmo. Um EF, por exemplo, para a gente montar no Assembly, é um Deus nos acuda. Tá? A gente usa só um EF, né, no negócio de programação, mas no Assembly você tem que usar portas lógicas, AND, OR, tá, para poder chegar, né, nesse nível. E, além disso, eu teria que ter um laboratório com pelo menos umas 4 aulas dedicadas para isso. Então, como a gente a cadeira não é de laboratório, a gente não vai abordar. E para um cara de sistema de informação, o cara querendo ou não, ele não vai criar uma nova linguagem. O cara de sistema de informação, para quem não conhece, né, que é o principal perfil aqui dos alunos, eu sei que tem alguns aqui que são das engenharias, mas o curso realmente é dentro de sistema de informação. O cara de sistema de informação é um cara que provê soluções para problemas de processamento de dados. Ou seja, ele não trabalha com a parte de criar, por exemplo, circuitos, ou de chegar ao ponto de criar, por exemplo, placa-mãe, ou até mesmo lógicas, né, diagramas lógicos de processador. Tanto é que o pessoal que é da engenharia não se preocupa em não ter Assembly aqui, porque já está tendo, se é que já não teve em cadeiras como microprocessadores, sistemas lógicos digitais, né, sistemas eletrônicos e assim vai. Tá? Então, essa pessoa que tem de controle de automação aqui, elétrica, eletrônica, vai ter o momento exato onde vai estar estudando Assembly. Tá? Onde vai estar realmente caindo, fazendo deep dive nessa parte de código. Mas não é o foco aqui. Tá? Na verdade, o único curso que vê Assembly a nível de computação é o de engenharia da computação, né, que querendo ou não, realmente vai mexer com circuito, e engenharia e ciência da computação, porque é para cientista, né, que é diferente do cara de sistema de informação. O sistema de informação é mais mercado. Ciência da computação é aquele cara mesmo, um perfil bem mais pesquisador. Tá? A gente já comentou isso em outras aulas, né, para quem já estava aqui em semestres anteriores. Tá bom? É por isso que o foco é mais realmente no que a pessoa tem que lidar. Por exemplo, é importante conhecer barramentos, né, porque você, como administrador, né, de um ambiente de TI, vai ter placas com diferentes sockets, vai ter placas de memória com diferentes frequências, consequentemente a velocidade de barramento é diferente, aí você vai ter que interagir com tudo isso para poder, né, configurar um servidor, aproveitar, juntar 2 máquinas numa só, e aí essa máquina ser um servidor reserva. Aí, como isso é realmente do dia a dia do cara de SI, aí ele precisa desses conhecimentos. Então, que realmente é esse nível que a gente vai ver. Respondido? Tá bom? Mas se quiser depois, de curiosidade, manda um e-mail para mim que eu te mando os links falando de Assembly, como funciona. Então, você tem muito na internet, tem até programa, ideias online, né? Tem até uma que é o tutorialpoints.com. Se você colocar tutorialpoints.com, aí você vai ver que tem um link lá, Coding Ground, né, tipo chão de programação. É quando tu clica, cara, é assim umas 40 linguagens de programação diferentes para tu escolher a ideia que tu quer. Aí tem lá Assembly. Aí tu clica, ele carrega e tu começa a escrever, ele vai simulando o que acontece na memória do computador. É fantástico. Aí lá tem Java, tem C++, sem precisar de Visual Studio, sem precisar de nada, é show de bola. Pra você fazer pequenos programinhas, né, e tal, né, validar, tô com dúvida aqui na sintaxe de um comando, você pode estar usando sem problemas, tá bom? Claro que não vai criar uma janela, por exemplo, Java, eu chamei lá a JavaFX, vai criar uma janela? Não vai criar uma janela, mas a parte básica, né, de você verificar a criação de classe e visibilidade, PO, né, parte PO básica, você consegue validar nessa ideiazinha online, tá bom? Mas voltando, então, nesse exemplo que eu comentei, né, do Duron, né, do Duron Atom 478, diminuindo então 64 e 32, que eram os barramentos de endereço de dados, ficou 378, foi isso? 382 pinos somente para o barramento de controle. Então a largura 382 bits. Tá? Só isso. Ok? Aí a operação mesmo básica de soma, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma pegadinha do malandro, nada disso. É só realmente esse cálculo. Tá bom? Então, para encerrar a parte da gravação, a gente ainda vai ter uma atividade, vou carregar aqui o exercício, tá bom? Para a gente fazer e ficar clara essa questão, tá? Só para enfatizar e encerrar a parte, né, de explanação da aula, por favor, deixa eu ver, Hernandes, primeira reflexão. Por que processadores 32 bits não endereçam fisicamente mais do que 4 bits? E aí hoje, né, nós até acabamos de responder essa dúvida. Alguém poderia me dizer, só para ficar registrado? Luan, você que perguntou. Isso. Você consegue visualizar até 2 elevado a 32, que é 4 exatamente, que é 4 GB, né? Então, porque na verdade o padrão hoje, né? Vocês vão ver no modo de memória, mas já antecipando, o padrão hoje é que cada endereço de memória armazena exatamente 1 byte. Então, como cada endereço armazena 1 byte, eu vou ter 4 GB de endereço, então eu vou ter 4 GB de memória, tá? Então, por isso que eu não consigo endereçar mais, porque a quantidade de endereços máxima que eu tenho é 2 a 32.
e aí eu não posso, né, colocar mais endereço do que isso, tá bom? Agora, isso não quer dizer que a memória se limite a 4 GB, eu coloquei aqui porque é o padrão. Mas, por exemplo, se eu chegar para ti, Luan, e disser o seguinte, ó, cada endereço de memória, armazena 4 bytes, ao invés de 1. Então, você concorda comigo que eu consigo, o endereçamento continua sendo só de 4 GB de endereço. 4 bilhões de endereços. Só que cada endereço agora vai ter o quê? 4 bytes. Então, a capacidade de memória, nesse caso, não é 4, é 16. Entendeu? Então, eu posso ter uma memória de 16 GB, né, endereçando só em sistema 32 bits. Mas aí, para isso, a célula da memória tem que sair do padrão, que o padrão hoje utilizado pelos fabricantes é 1 byte. Tá? Mas existiu, mas hoje não, porque a placa-mãe tem que estar preparada para isso também, para a questão do barramento, como ia transferir os dados. Ok? O endereço seria o mesmo, só o espaço que é Só o espaço que é maior. Então, e aí gera alguns problemas. Porque, por exemplo, imagina que eu estou guardando 32 palavras que eu digo palavra mesmo, texto, 32 frases, onde cada frase só ocupa 1 byte. O que é que acontece com a memória? Vai ficar alocado 1 byte em cada célula, mas em cada célula vai ter um desperdício de quantos bytes? 3 bytes de texto, né? É extra que não é usado, que não é utilizado, porque cada endereço armazena um dado. Então, vocês vão ver isso, quem está fazendo... viram isso com o sistema operacional, deve lembrar, best fit, worst fit, aquele negócio de alocação de memória, a gente viu isso. E quem, porventura, está fazendo com o Patrick com certeza vai falar sobre isso. Tá? Realmente, a alocação de memória, essa questão do tamanho da célula da memória, influencia no tamanho, nessa questão de desperdício que eu tenho ou não de dado. Tá, ok? Então, se eu tiver, por exemplo, como eu disse, né, se eu tiver 4 bytes cada célula, mas eu só estou armazenando 1 byte, eu estou desperdiçando 3. Então, aquela história eu posso armazenar mais, mas eu vou ter mais desperdício. Mas também, se eu colocar 1, por exemplo, padrão 1, então, beleza, se eu armazeno 1 byte, eu vou estar, né, ocupando uma célula. Agora, se eu precisar de 3, eu vou estar ocupando 3, ao invés de uma só. Então, aí é aquele contraponto, né, não é uma bala de prata. Ou seja, se eu aumentar o tamanho da célula, eu aumento o desperdício. Né, mas eu uso menos endereços. Se eu diminuir o tamanho da célula, eu melhoro, né, diminuo o desperdício, mas aumenta a quantidade de endereços usados para guardar o mesmo dado. Aí você escolhe qual contraponto. Tá? Aí você vai de acordo com o ambiente. Tá certo? Claro, isso não de memória RAM. Você vai conseguir alterar isso no sistema de arquivo. FAT32, 64, FAT32, NTFS, XT3 e tal. Professor, onde isso? Porque aqui eu estou no iPad, mas é o seguinte. Com certeza todos aqui já formataram um pendrive, um HD, qualquer coisa do gênero. Você faz... Oi? O Ivo formatou um HD sem querer, né? É verdade, formatou, ele nunca tinha formatado o pendrive, é verdade, agora eu estou lembrando, cadê a linguagem de programação. Mas enfim, então, quando você formata qualquer unidade, na janelinha de formatação do Windows, eu tenho a unidade, né? Eu escolho o formato de arquivo, não tem uma propriedadezinha de tamanho de alocação padrão, né? Tamanho de alocação lá, eu não leio essa propriedade, não é exatamente isso. O que é aqui dali? No disco, não, sempre gerenciamento de arquivo é FAT32, NTFS e tal, mas embaixo disso tem tamanho, eu não lembro, se eu puder, tamanho de alocação padrão. Porque sabe o que é aquilo ali? É o seguinte, dentro do sistema de arquivo, qual o tamanho de cada bloco de dados no HD? Aí quando você muda aquele número, você pode diminuir, a mesma lógica da memória, se eu diminuo, eu vou diminuir o desperdício, mas eu vou ter mais blocos para montar um arquivo. Então, eu vou ter que fazer mais leituras em parte diferente do HD, se o arquivo estiver fragmentado. Se eu usar blocos maiores, o que é que vai acontecer? Eu diminuo a quantidade de blocos. Então, a fragmentação é reduzida. Eu vou ter menos blocos para ler, para montar o mesmo arquivo. Só que o problema é, eu vou ter desperdício, dependendo do tamanho dos arquivos que eu estiver usando. Então, digamos, uma situação hipotética onde eu armazene arquivos de maior tamanho, eu poderia colocar os blocos maiores. Maior, exatamente, para garantir que eu use menos blocos e a fragmentação seja mais controlada. Na verdade, você professor, mas eu nunca vou usar isso. Quem estuda banco de dados a nível avançado, Oracle, SQL Server, você configura de acordo com o tamanho dos dados que vão estar armazenados no HD, para você melhorar ou não a consulta. Então, é um esquema de tuning que a gente usa. Eu já acesso aquele endereço de memória e já tenho mais leitor. Exatamente. É meu aluno de banco de dados. É isso mesmo, tá? Essa é a lógica mesmo.
Tá ok? Então a mesma lógica aqui, a mesma lógica para cá, exatamente para a questão do endereçamento de memória, tamanho da célula no caso. Até antecipar um assunto que a gente vai ver, né, no módulo 4, mas só já falando. Tá? Segundo, deixa eu ver aqui que eu não leio ainda, qual é o seu nome? Cleison, segundo tópico. Por quê? O desempenho do computador, né? Por quê? Nós acabamos de comentar. Chagas, alguma ideia? Em cima do que a gente falou aqui agora há pouco? E aí, alguém responde? Você mesmo, Cleison. Por que que a largura, barramento de dados, está influenciando o desempenho? Acabamos de comentar aqui. Mas aí, na sua opinião? Não tem ideia? Diego? Eu acredito que porque exatamente ela que vai definir a velocidade. A taxa de transferência, né? Então, quanto mais bits eu tiver, mais bits serão transferidos a cada ciclo, né, do clock, da CPU. Então, mais informação eu vou ter. Tá certo? Então, quanto maior a largura de barramento de dados, melhor. Tá certo? E os modelos atuais de processadores Intel e séries, né, são compatíveis com socket, conhecido como LGA 1150, né, que é o exemplo que eu mais uso aqui, porque é o mais atual que vocês não têm, que é a 4ª geração para cima. Tá? O que significa? O que é que 1150 significa? Pinos, que na verdade são 1050, né, bits para barramento, onde desses é dividido tantos bits, eu não lembro, realmente tem que olhar, o Wikipedia tem essa tabela. Tantos barramentos de dados, tanto barramento de controle, tanto barramento de endereço. Pronto. Tá ok? Nessa mesma faixa. Até no exercício, eu trago do Pentium 3 para a memória. Tá? Eu coloquei lá do Pentium 3, o 750 MHz, aí tem lá a quantidade de barramento de endereço de dado, para você poder determinar, né, em cima, né, do que ele diz lá, quais são as larguras, taxas, etc. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos a parte, né, de apresentação e a parte de gravação da aula de hoje, mas não acabou ainda, tá? Pelo contrário. Nós vamos carregar aqui alguns exercícios, nós vamos ter tempo para resolver e a gente vai mostrando aqui a resposta, tá bom? Mas antes eu vou só me despedir de vocês mesmos assistindo o vídeo, né, que vocês estão assistindo para revisar a aula, então acabou. Né, agora já estamos, né... Oi? Não, porque eu tô sem pincel, vai ser tudo no gogó, tá? Mas dentro da lista tem exercícios resolvidos já sobre isso também. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? E mais uma vez, como eu disse, qualquer dúvida, resolveu, traz pra gente que a gente resolve, tá bom? Então, para você que nos acompanha, né, acabou. A hora de dar tchau. Próximo módulo, módulo 3, aí módulo só de matemática mesmo. Próximo módulo é só representação de base, conversão de binário para decimal. O que é isso aqui? Isso aqui é 5? Bem, depende. Isso aqui pode ser 5 para você, né, mas pode ser 1 para outra unidade de medida. Então, a gente vai falar sobre o que é conceito de quantidade, sistema de numeração, a conversão de base, enfim. A gente vai estar falando sobre tudo isso já a partir da próxima aula, tá bom? Então, para você... Vai? É mesmo, Wagner, você faltou, já me trocou pela mulher de novo. Entendeu? E o Ivo, só porque esqueceu como formatar um pendrive e deixou de vir de novo. Então, por favor, tá? Um abraço e até a próxima.